A ressonância harmônica é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta mais conhecida no Brasil no que diz respeito a, vamos dizer, crescimento pessoal, evolução espiritual, mudança de mentalidade. É algo meio abrangente, né? Isso porque o Hélio Couto, criador dessa ferramenta, é uma referência gigantesca, né? E nesse vídeo eu quero contar para você a minha experiência após 9 anos, tá? 9 anos atrás eu fiz uso da ressonância harmônica. E aqui eu quero comentar com você, primeiramente, como eu conheci, né? Para contextualizar. Mas aqui 3 efeitos. O primeiro e o terceiro foram inicialmente catastróficos, a verdade é essa, tá? Mas depois foram muito bons. E esse aqui já foi bom logo de início, tá? Então quero contar minha experiência para você, porque, né? Talvez você esteja pensando em fazer a ressonância, enfim. Então, vou te contar aqui qual foi a minha experiência e isso de repente pode te ajudar aí de alguma forma, né? Bom, então, começando do começo, como é que eu conheci, né? O meu primeiro contato com esse mundo foi através do livro O Poder do Subconsciente. Na época eu nem tinha costume de ler, né? Só que eu estava num período de busca. Eu estava num período de busca, as coisas não acontecendo, eu estava no meu 5º negócio diferente e ele, né, falindo ali. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver isso de alguma forma. E o que eu fiz, né? Eu fui meio que guiado para uma livraria. Não tinha costume de ler, mas fui guiado para uma livraria. E lá bati de frente com o livro O Poder do Subconsciente. Na época fiquei um pouco assim, eu venho de um contexto religioso e tal, então fiquei meio assim, né? Pô, Poder do Subconsciente, eu dei uma lida ali, parecia um negócio meio esotérico, eu falei, caramba, será, hein? Só que eu tava na merda ali, né? Usando português, cara, falei, bom, se eu não, de repente, não gostar, eu queimo esse negócio, né? Porque a ideia lá era essa, se for uma coisa ali, né, você queima e pronto. Então eu resolvi fazer isso. Comecei a ler o livro e foi simplesmente encantador ali, né? Pô, é como se eu estivesse lembrando, né? Aquilo que eu estava ouvindo ali não é como se estivesse ouvindo coisas novas, não, é como se eu estivesse lembrando aquilo, né? Foi realmente algo fantástico. E a partir dali eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Então eu pesquisei mais sobre subconsciente, etc. E caí nos vídeos do Hélio Couto. Na época, né, em 2000, isso, eu falo 2017, se não me engano, isso foi no final de 2016, porque em 2017 eu já decidi sair mesmo, foi um dos efeitos aqui. Mas foi 2016, então tem 10 anos isso, né, que eu conheci ele de fato. E que eu lembro na época, tinha o Hélio Couto e tinha o Marcos Trombetta, né? Eu não lembro se na época já tinha Beth Russo, Elaine Orives, que são, né, pessoas bem relevantes hoje nesse assunto. Na época eu lembro do Hélio Couto e do Marcos Trombetta. Me identifiquei inicialmente ali com o Marcos, era uma coisa mais, por mais que fosse diferente, mas era um pouco mais confortável ali, né? Só que tem aquele faniquito, né? Como a gente diz. Não, vamos dar mais uma escafunchada nisso aí e vamos ver o que tem mais aí. E aí, conheci, né? Comecei a ver os vídeos do Hélio Couto. Eram vídeos enormes, né? De 3 horas, 2 horas, enfim. E com um linguajar muito difícil. Eu até fiz um dos vídeos aqui no canal, onde eu comento isso, né? E eu continuo com essa opinião, tá? Falo isso tranquilamente. Para mim, o Hélio Couto, ele definitivamente, para mim, não é a melhor pessoa para quem está começando nesse mundo de entender sobre subconsciente, entender sobre como se cria a realidade. O Hélio Couto, na minha opinião, continua não sendo a melhor porta de entrada, né? Porque o conhecimento dele é gigantesco, é extremamente avançado e fica uma coisa que você fica completamente perdido ali, né? Então, eu assistia, tirava algum proveito, mas era mais confusão do que tudo. A verdade é essa, tá? Só que aí, em uma das palestras lá, ele fala sobre a ressonância harmônica,
né? Poxa, ressonância harmônica, bacana, cara. E, né? E aí você começa a ver relatos no YouTube de pessoas e tal. Falei, bom, deixa eu arriscar nesse negócio aí, né? E na época, acho que hoje é diferente, mas na época era um CD físico que chegava na sua casa, né? E aí você fazia os pedidos. E ele até brinca com isso, né? Mas eu, pô, na época, nesse contexto que eu expliquei aqui, o que era o pedido? Casa, carro, apartamento, né? Pedidos materiais, né? Pedidos materiais, dinheiro, etc, etc, etc. Bom, aí já começa aqui o primeiro efeito. Né? Então, como eu disse, eu venho de um contexto religioso, mais especificamente eu fui nascido, né, e criado como testemunho de Jeová. Na verdade, nascido não. Quando eu nasci, minha mãe era católica, acho que até os 4 anos ela me levou na igreja, mas de que eu me entendo por gente, era sempre como testemunho de Jeová. Então, assim, aquilo ali era uma coisa completamente louca, né? Do que eu aprendi, falei, cara, que loucura que é isso aqui. O cara tá falando de ET, tá falando de vida após a morte, tá falando umas coisas muito, né? Só que mesmo na época da religião eu tinha vários questionamentos, né? Eu tinha muitos questionamentos, muita coisa e... Então, por mais que era estranho, mas ao mesmo tempo eu já entendi ali, tipo assim, olha, existe algo diferente aqui. E aí trouxe o primeiro efeito. Então eu comecei a usar a ressonância, colocava lá no, né, o CD, na época eu colocava no computador, o computador tinha um porta-CD, colocava lá para tocar, não tinha nada, né, era um negócio muito esquisito, não tinha som, não tinha nada. Só que não dá para falar que aquilo não... Cara, colocava um trem para tocar, era um negócio muito esquisito. Eu sentia uma coisa muito estranha, de início negativa, sabe? Cabeça doía, passava mal mesmo. Um negócio muito estranho. E aí depois eu fui ver, né? É uma coisa muito comum assim. Muitos chamam isso de catarse, né? Catarse ou catarse, enfim. Isso aconteceu comigo, né? E aí veio o primeiro efeito. Pouco tempo depois que eu comecei a usar a ressonância, eu saí da religião. Saí de ser TJ, né? Testemunho de Jeová. Esse foi o primeiro efeito. Por que eu posso falar que foi por isso? Cara, porque depois que eu comecei a fazer, ficou insuportável ir nas reuniões, né? Como é chamado os encontros, né? Cara, era impossível. Eu ficava lá, eu não conseguia mais ouvir. E assim, eu cheguei a ter existem alguns cargos lá, né? Então existem alguns cargos. O cargo maior dentro ali de uma congregação é o de ancião. E eu cheguei a ser um abaixo, que era servo ministerial. Só que o lugar onde eu frequentava era um local pequeno, numa cidade pequena, né? Eu saía da minha cidade para ir lá, para contribuir lá de alguma forma. Então, tipo assim, sendo servo ministerial, mesmo sendo um pouco abaixo, eu tinha várias funções como se fosse desse ancião. Então, eu estava ali um cargo de liderança, sabe? Só que, cara, eu não conseguia mais subir para falar nada. Não tinha como. Não tinha como. E estar no ambiente começou a incomodar demais. E aí o que aconteceu? Eu fui e peguei o livro O Poder do Subconsciente e eu li esse livro inteiro e postei no YouTube, né? Então eu tenho um outro canal de YouTube dessa época, né? E eu postei lá. Eu li capítulo a capítulo. São 20 capítulos, né? Nem sei quantas horas deu isso. Eu li e postei lá. E esses vídeos começaram a viralizar. E não sei como alguém descobriu, alguém de lá. O pessoal foi me chamou, falou, opa, isso aqui tá errado, você não pode ficar fazendo uma coisa dessa. Tem muita gente que acompanha aqui, eu pelo menos acompanhava esse outro canal e muitos vieram pra cá, que já foram testemunhos de Jeová, tiveram experiência, então você entende bem o que eu tô dizendo, né? E eles ficaram pé da vida comigo. Falei, pô, como assim você tá aqui, você tá lendo um negócio lá todo esquisito, falando de vida após a morte, que loucura que é essa, né? Enfim, acabei sendo o que eles chamam de desassociado, né? Ou seja, fui expulso. E aí já começou um rolê. Lembra que eu falei que foram inicialmente efeitos catastróficos? Cara, isso aqui foi...
é como se fosse uma morte em vida, né? Porque, qual que é o contexto lá? Quando você é desassociado, você não pode conversar com ninguém, ninguém pode conversar com você. Parece que isso até está mudando hoje em dia aí, né? Mas pelo menos na época era assim, ninguém podia conversar com você. E eles fazem a coisa de uma forma tão maquiavélica que é o seguinte, eles te incentivam de todas as formas possíveis para você ficar ali, para você não ter contato com pessoas de fora, não ter amizade com pessoas do mundo, né, que eles falam, pessoas do mundo, ou seja, pessoas que não são do sistema de Jeová. Então eles fazem de tudo para que você crie relação só com essas pessoas. E se você decide sair, você tá fudido. Por quê? Você vai estar completamente sozinho. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era casado, né, nessa época, e conheci a minha esposa lá, enfim, então foi uma tragédia, foi terrível, tá? Nesse período aqui, cara, eu com certeza tive uma depressão, eu não cheguei aí no médico e tal, mas com certeza tive, eu fiquei completamente obeso, fiquei sem sair de casa por quase um ano, né? Foram cerca de 10 meses ali em casa, só lendo, estudando e sem ânimo para nada, né? Sem nenhuma interação social, enfim, terrível, terrível. Então esse foi o primeiro efeito que eu tenho certeza que foi relacionado à ressonância. Ela é como se ela colocasse em mim aquelas coisas que eu estava indo meio devagarzinho assim, aquelas dúvidas que eu tinha, é como se fosse aquela coisa de uma vez, tum, de uma hora para outra, colocou aquilo na minha cabeça e a coisa, né, de fato aconteceu. Então esse foi o primeiro efeito, como eu disse, catastrófico. Esse segundo foi ótimo. O terceiro, inicialmente catastrófico também. Mas vamos lá. O segundo, cara, foi um efeito muito bom. Que foi um efeito financeiro. O que acontece? A ressonância em si, eu acredito que muitas das pessoas que buscam por ela também vão com um objetivo financeiro, né? Eu quero destravar o financeiro, eu quero mais dinheiro, etc. Só que o que aconteceu comigo? Estou contando a minha experiência, não estou dizendo que é assim, estou contando a minha experiência. Isso aqui me levou a conhecer, né, abrindo a mente, me levou a conhecer hipnose, que antigamente, quando eu era de Simão de Jeová, era impossível, porque é falado que hipnose não é de Deus, hipnose é isso, aquilo, do diabo e etc. E eu me permiti, então, não, já que eu já tô aqui na merda mesmo, né, já tô fazendo um negócio aqui que é coisa de outro mundo, então vamos, né, vamos lá. E aí eu fui e me permiti conhecer, estudar hipnose, e foi fantástico. Financeiramente falando, a hipnose que me mudou, porque eu aprendi, na época, a criar áudios para colocar no meu subconsciente que eu já estava em um determinado resultado. O que foi, e desde essa época tem o nome, método subliminar. É o meu método de reprogramação até hoje. O principal é o método subliminar. Incrível isso, cara. É incrível lembrar disso, assim. Eu paro assim e lembro bem dessa época. Então, eu coloquei, fiz áudios para mim, enfim, colocando que eu estava em uma determinada realidade. Isso de fato aconteceu. Resumindo isso aqui, em um período de um ano, na época que eu comecei isso aqui, eu ganhava cerca de 3 mil. Em um ano, eu fui para 30, tá? Então, no final de 2000 e no início de 2017, né? Final de 2016 para início de 2017, quebrado. No final, no início ali de 2018, início pro meio, enfim, não lembro muito bem. Mas, ó, tem uma referência boa. Meu filho nasceu em junho de 2018. Quando meu filho nasceu, a coisa já tinha melhorado bem. Quando ele tinha 6 meses, eu já estava bem, muito bem. Já estava muito bem. Então, isso aconteceu em um período de um ano. Então, qual que foi o efeito? Tá? E eu estou falando isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Não é para em nenhum momento desmerecer a ferramenta. Você está entendendo muito bem aqui. O efeito financeiro que eu tive foi com a ressonância especificamente? Não. Só que ela quebrou uma barreira inicial que foi me empurrar para fora da religião e sair dali, obviamente quebrou muitas crenças, me permitiu conhecer a questão da hipnose e desenvolver o meu método próprio ali, né?
Então esse foi o segundo efeito fantástico. Aqui, nada de negativo. Mas aí teve o terceiro efeito. E o terceiro efeito foi a separação. Tá? Então, isso aqui foi algo também bem complexo, mas por mais que tenha sido difícil, não foi tão difícil quanto essa primeira. Porque aqui, cara, eu acho que não teria nada pior do que isso aqui, né? É até difícil de explicar, né? Só que o que aconteceu? Cara, quando se fala em ressonância, né, o próprio nome diz, chegou um momento que eu e a minha ex-mulher não tinha mais nada a ver, nada a ver. Então a gente não conseguia conversar, né? Obviamente, eu queria falar dessas coisas, só que ela, obviamente, não ia ouvir. E eu, antigamente, também não ouviria. Ela queria me falar das coisas da religião e eu também já não queria ouvir, porque eu falei, cara, essa coisa só me fez mal, então eu não quero também saber sobre isso. Enfim, se deteriorou, né? Foi difícil porque aí a gente, né, já tinha o meu filho, o Heitor, ele tinha 2 anos na época da separação. Então foi muito complicado isso, né? Eu me senti muito mal ali, fiquei com um processo de culpa muito grande, meio que por ter abandonado ele, né? Mesmo a gente morando bem próximo, né? Eu tive possibilidades, inclusive, de mudar para outros locais mais longe, mas não quis para ficar próximo, a gente continua muito próximo, e isso é uma coisa completamente resolvida hoje, esses sentimentos de culpa e tal. Mas na época foi uma coisa que me pegou muito. Mas, cara, isso também foi maravilhoso. E eu falo maravilhoso para ambos. Sabe? Eu percebo claramente que eu estou melhor e que a minha ex-mulher está melhor também. Ela está melhor do que quando estava comigo. E eu estou melhor do que quando estava com ela. Entende? Então, quando eu falo melhor, não é, né, querendo denegrir de forma alguma, não. É porque, né, eu lembro que nesse período, né, a gente teve uma conversa assim, olha, se a gente se conhecesse hoje, será que a gente iria se apaixonar? Será que a gente iria se envolver? E a resposta foi não. A gente não iria se envolver, a gente não teria nada. Por quê? Porque a gente já não tinha mais nada a ver. Olha que coisa, né? E, enfim, então isso aqui acabou também, né? É claro, né? Quando eu falo aqui que isso foi um efeito, você está entendendo, né? A ressonância, ela me forçou a fazer coisas que eu precisava fazer, só que ela é como se ela tivesse me obrigado mesmo. É como se fosse uma coisa que, tipo assim, cara, você precisa fazer isso para a coisa acontecer, senão, né? Não é isso que você queria, né? E é uma coisa que eu sempre digo, tá? Por mais que eu tenho, né, os meus métodos de reprogramação, atendo meus clientes e tal, eu sempre falo, olha, vai acontecer algumas coisas aí. Vai. Quando a gente fala de uma reprogramação mental, a gente só olha isso por um lado de como se tudo fosse em flores. E não é. Você vai precisar abandonar, entre aspas, algumas pessoas, né? Ou as pessoas vão sair do seu convívio, vai acontecer alguma coisa. No que diz respeito a pessoas, com certeza absoluta vai acontecer alguma coisa. Com certeza absoluta vai acontecer alguma coisa. Tá? Então, você precisa estar preparado para isso. Enfim, esse foi o meu relato aqui para você com relação à ressonância, né? E de novo, por quê? Como eu já falei algumas vezes, né, que eu já fiz, né? Só que eu nunca falei, já falei no outro canal, né, mas nesse canal aqui não falei abertamente sobre como tinha sido os detalhes. Então, caso você tenha dúvidas, se você quer fazer ou não, tal, tá aqui o que aconteceu comigo, ok? Eu vou deixar aqui abaixo um link para você participar de um grupo onde eu compartilho conteúdo exclusivo lá. Aqui no YouTube é esse tipo de conteúdo, um conteúdo longo, né, um conteúdo mais denso e tal. E nesse grupo eu compartilho lá insights mais curtos, né? Coisas mais curtas, insights mais áudios de 1, 2 minutos, conteúdo em texto, né? Ou algum vídeo ali mais rápido. Então, se você quer aprender, e o próprio nome do grupo, né, é Prosperidade Sem Esforço, né? Se você quer aprender como que você programa sua mente para ter prosperidade sem esforço, faça parte, né?
desse grupo. É um grupo que por enquanto é gratuito, então toca aqui para você conhecer. Fez sentido esse vídeo para você? Você se identificou aqui de alguma maneira? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa aqui das nossas conversas. E se não é inscrito no canal e se você gostou, se inscreva, dê like nesse vídeo. Se você tiver num dispositivo móvel, toque em hypar aqui também. Isso ajuda bastante o vídeo a crescer. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.